Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para passar para vocês aí o nosso andamento dessa semana, certo? Vamos aqui fazer a correção da atividade, tá certo? Da última atividade e fazer uma revisão, certo? Uma revisão desde fevereiro, março, abril, né? Até aqui, esses capítulos que nós estudamos, tá certo? Visando a nossa avaliação, tá? Então, o objetivo aqui é fazer a correção, tirar as dúvidas e a gente fazer uma revisão nos conteúdos, tá? Os capítulos que a gente viu, ok? E vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui, né? Nós temos aqui a questão 13, tá certo? A atividade de vocês, da página 41, questões 13 e 15, né? Então, vamos aqui. Questão 13. Pega o caderno, né, as coisas aí, faz a correção, certo? Compare a utilização das linhas de força e do vetor campo elétrico. Bom, gente, primeiro que as linhas de força de um campo elétrico, elas servem para representar como é que ele se comporta no espaço, né? Como é que o campo elétrico se move, né? Se move, ou ele pode ser desenhado, né? Então essas linhas de força servem para isso. Já a linha do vetor campo elétrico, ela só serve para descrever em determinado ponto do espaço, tá certo? Então temos essa diferença. A linha de força é algo mais geral, que vocês representam o campo elétrico, né, no espaço todo, e a linha de força do vetor campo elétrico, né, ela só serve para descrever em um determinado ponto, né, como é que esse campo está se comportando. Então, como é que a gente poderia colocar, né, que as linhas de força do campo servem, né, ou descrevem, tá certo? Para descrever o próprio campo, né? Isso no espaço, ok? Já o vetor campo elétrico, ele descreve um único ponto, tá certo? Tranquilo, né, pessoal? Então vamos aqui para a questão 15. Já nessa questão 15, né, temos o seguinte: temos essa figura, tá certo? Da carga A e da carga B, tá? Essas cargas estão fixas, né? Não se movem. E aí vem a alternativa A. Quais os sinais das cargas QA e QB? Bom, pela descrição que a gente viu nas aulas passadas, o comportamento de uma carga de sinal positivo, né? O campo elétrico, ele vai se comportar como de afastamento, né? Saindo nas linhas radiais, certo? E quando o sinal é negativo, esse campo elétrico vai ter linhas de força de campo elétrico de aproximação, tá certo? Entrando. Então, logo, né, a gente vê aqui que o QA está enviando, tá? Afastamento, e o QB está recebendo. Logo, QA, né, tem carga positiva e QB, né, tem carga negativa. Tranquilo, né? Item B. Nas proximidades de que... Deixa eu só
reler aqui. Nas proximidades de que carga o campo elétrico é mais intenso, né? E por quê? Ele quer saber do campo gerado pela carga QA e QB, nas proximidades dele, qual é o mais intenso, né? E aí a gente diz que no campo de QA, tá certo? Por quê? Porque existem as chamadas densidades de linhas, tá certo? De força. Olha, vejamos aqui a figura, né? QA, ó, tem muito mais linhas de força do que QB, tá certo? E aí, ó, quanto mais próximas essas linhas, maior será o campo elétrico, tá certo? Maior a intensidade desse campo elétrico. Por exemplo, se eu tiver se eu pegar esse ponto bem aqui, né? Ele está meio distante, né, das nossas linhas imaginárias aqui, certo? Logo, a intensidade do campo elétrico vai ser menor do que esse ponto aqui, que está muito próximo, tá certo? Então, a gente coloca por causa, né, da densidade de linhas de força, tá? Quanto mais próximo dessas linhas, maior vai ser a intensidade do campo elétrico, ok? Vamos para a questão 18. Então, pessoal, nessa questão 18, né, temos aqui: por que apenas condutores e não isolantes podem atingir o equilíbrio eletrostático, né? Justamente porque essas cargas elas possuem mobilidade, né? E aí uma carga elétrica que está num condutor passa para outro, tá certo? E aí acontece essa movimentação, tá certo? De cargas, tá? E aí a gente coloca porque as cargas elétricas nos condutores possuem mobilidade, tá certo? Então é por isso. E aí, pessoal, para a gente fechar essa correção, vamos para a questão 20, tá certo? Pesquise para encontrar aplicações de efeito da blindagem eletrostática. Descreva-os. Desculpa. Aí vamos aqui. Quais são os exemplos, né, que a gente pode citar? Aqueles aparelhos de DVD, tá certo? Eles têm uma capa metálica, né? A estrutura dele é metálica, tá certo? Justamente para evitar efeitos de campo elétrico externo, tá certo? Outra coisa também, aqueles microsystems, né? Aparelho de som em casa que a gente tem. Muitos deles têm uma estrutura feita de metal, justamente para impedir que campo elétrico externo, né, altere alguns componentes, alguma eletrônica do aparelho, ok? E aí essa capa metálica, tá certo? Ela faz, digamos que a blindagem eletrostática. E aí esse efeito do campo elétrico externo não vai interferir dentro do aparelho, tá? Então coloquei aqui DVD, aparelho de som, tá certo? Deixa eu ver mais aqui outra coisa. Cabos de TV, tá certo? Aqueles cabos que vêm da antena, né? E quando a gente vai desencapar eles, tem como se fosse uma espécie de proteção metálica, né? Aqueles fiozinhos sobrando, é justamente a chamada para ter o efeito da blindagem eletrostática, tá certo? Ok, gente, essa foi a nossa correção, tá certo? Da nossa atividade, e agora nós vamos fazer aquele pequeno resumo, né, que eu havia falado, tá certo?
Resumo esse para quê? Para que a gente tenha uma boa avaliação, tá? E aí não fiquem dúvidas, ok? Não tem segredo, basta verificar o conteúdo que a gente viu durante as aulas presenciais, tá certo? Tudo aquilo que a gente viu sobre eletrização de corpos e o que a gente terminou de ver aqui sobre campo elétrico, tá? Então é algo bem tranquilo, tá certo? Que vamos só dar uma pincelada rapidez aqui para vocês, ok? Temos aqui, pessoal, a nossa revisão. É algo bem simples que a gente já viu sobre eletricidade. Vamos aqui. A história é aquela que a gente viu, né? Como surgiu a eletricidade. Justamente foi com Tales de Mileto lá quando ele pegou o âmbar, né? Aquele objeto feito de resina fóssil, tá? Restos de materiais, tá certo? E aí ele estava cuidando do seu cavalo e de repente, quando ele esfregou, atritou, né? Atritou esse objeto no cavalo, os pelos do cavalo começaram a ficar levantados. E aí começou toda essa história, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui esse princípio de atração e repulsão. Como é que funciona ele, né? Temos aqui, ó, carga positiva com carga positiva, o que é que acontece? Exatamente, elas se repulsam, né? Repulsão, tá certo? Carga negativa com carga negativa também acontece a repulsão, tá? Carga negativa com carga positiva acontece a atração, né? Ok? Então, quando eu tiver, vamos separar aqui, tá? Cargas de mesmo sinal, acontece a repulsão. Carga com sinal diferente, acontece a atração. Ok? Vamos para condutores e isolantes. O que são os condutores? São materiais, né, que têm facilidade na transferência de elétrons. Tá certo? Um elétron pode ser transferido de um material para outro material. E aí ele acaba aqui conduzindo essas cargas elétricas. Daí o nome de condutores, ok? Isolantes. Esses isolantes têm dificuldade na transferência de elétrons. Então, o elétron, né, não vai sair de um objeto para outro, tá certo? De um material para outro, não é nem condutor, tá? Então, por isso que ele é chamado de isolante, né? Porque ele acaba aqui isolando, né? O elétron, ele fica na dele, fica isolado, tá certo? E aí os semicondutores é justamente aquele objeto ou material de transição, tá certo? Que a gente chama de transição. Como assim, professor? Ele tanto funciona como condutor como isolante. Então, ora ele conduz, ora ele isola, tá certo? Conduz, isola, tá? E aqui acontece a mesma coisa para os semicondutores, ok? Vai depender do que, professor? Justamente da energia que for fornecida para esses materiais. Se a energia for muito grande, ele conduz. Se a energia for pequena, for baixa, ele não conduz, certo? Processos de eletrização. Pessoal, temos três: atrito, contato e indução, certo? Eletrização por atrito, qual é? Aquela de esfregar, né? Que foi o que Tales de Mileto fez com o âmbar e o seu cavalo. Qual foi o resultado? Eletrização por atrito, né? Por isso que tanto o pelo quanto o âmbar ficou eletrizado, tá certo? Então, eletrização por atrito é quando dois objetos diferentes ficam eletrizados, ou seja, um com carga positiva e outro com carga negativa, ok? Eletrização por contato. Tem o fio de energia lá, o fio
condutor, você vai, pega nele e acende, né? Isso é contato, eletrização por contato. Você levou o choque e acendeu, tá certo? Ou seja, as cargas elétricas que vinham no condutor passaram para você e você ficou eletrizado com a mesma carga elétrica, né, do condutor, que o condutor estava movimentando as cargas, tá certo? E aí, eletrização por indução, pessoal, essa aqui, tá, é que vocês têm que ter cuidado, ok? É justamente a eletrização quando não há contato entre os objetos, ok? Eu tenho aqui um objeto eletrizado positivamente e aqui um objeto neutro, tá certo? Mesmo sem haver o contato entre eles, esse objeto neutro vai ser eletrizado. Como assim, professor? Haverá uma separação de cargas, ou seja, qual é a carga que é atraída pela positiva? É a negativa. Então, a negativa vem para cá e a positiva se repele com a positiva. Então, acontece esse processo de eletrização, tá certo? Cargas, ó, acontece uma separação de cargas, né? E aí o objeto fica eletrizado desse lado, tá certo? E para fechar, temos aqui a lei de Coulomb, né? Vocês conhecem bastante, aquela continha que a gente fazia. E aí eu tenho a equação da força elétrica, né? Eu faço o que com essa lei de Coulomb? Serve para quê? Justamente calcular a força elétrica, tá certo, gente? Então, essa equação aqui que a gente já aprendeu, tá certo? Serve para quê? Calcular a força elétrica, tá? Onde o K é a constante eletrostática, Q1 e Q2 são o que? Cargas elétricas. D é a distância, certo? E F é a nossa força, tá certo? Então, a lei de Coulomb serve para quê? Isso aqui, ó, certo? Então, não esqueçam, pessoal, essa foi a primeira parte, tá certo? E aqui, para a gente relembrar, temos a questão do campo elétrico que a gente viu, tá certo? Que eu enviei para vocês aqui, ó, dia 1º, tá? Campo elétrico, a definição, né? A existência do campo elétrico em cada ponto na região desse espaço, tá certo? Existem aqui propriedades elétricas criadas, né, justamente por conta desse campo elétrico, tá? E aí cada ponto que eu pegar aqui vai sofrer uma interação desse campo elétrico, tá certo? E esse campo elétrico depende da carga fonte. Lembra? A carga fonte é a carga de prova. Então, essa é a carga fonte, tá certo? O campo elétrico depende dela, ok? E aí a gente viu aqui as linhas de força de campo elétrico. Linha, quando a carga é positiva, ela gera um campo positivo com linhas radiais de afastamento. Como é radial? Radial é isso aqui, ó, né? Saindo do centro, tá certo? Então, essas linhas são de afastamento, ó, saindo. E quando a carga é negativa, ela gera um campo negativo e as linhas de força são de aproximação, ok? E aqui, ó, tá explicado a interação, né? A interação entre cargas positivas, negativas e de sinais contrários. Por que que elas não se aproximam? Porque não se conectam, né? Já a carga positiva com negativa se conectam, ok? E aí nós temos aqui um campo elétrico uniforme, é aquele que não muda a intensidade, tá certo? Tem uma carga positiva, uma carga negativa. O positivo envia com a sua linha de força e o negativo recebe, ok? E campo elétrico em um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, né? Aqui, ó,
Esse equilíbrio existe por quê? Porque as cargas elétricas estão todas na superfície do condutor, né? Na superfície. E como eu havia falado, essa carga de cá se cancela com essa, que essa se cancela com essa, se cancela com essa, e acaba gerando aquela blindagem eletrostática, onde o campo elétrico no interior desse condutor é zero, tá? Tá aqui, ok? Então, pessoal, isso foi só, né, pra gente prosseguir o conteúdo de uma forma melhor, tá certo? E a surpresa é, não tem atividade essa semana, certo? Nós aqui vamos explicar o conteúdo, né? Eu expliquei, tirei dúvidas, ok? E para quem pegou todas as atividades durante essas semanas, né, cansativas, sei que todo mundo tem muita atividade, né? É uma coisa nova pra gente. E a gente aqui vai dar essa semana de brinde para quem entregou todos, né? E para quem não entregou, tá certo? Vai ter essa semana aí para ficar em dias, ok? E aí eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e até mais, pessoal. Se cuidem, tá? E logo logo estaremos juntos de novo, certo? Tchau!